Olá pessoal, toda terça-feira é dia de Projeto Trabalho e Debate e hoje quem vai responder é o professor Gilberto Maestro. Uma pergunta muito profunda de direito processual. Cabe agravo interno contra a decisão do ministro relator que nega seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por falta de transcendência? Olha, que fôlego para ler essa pergunta. E você vai ver a resposta no perfil do professor doutor Gilberto Maestro, esse grande talento do Projeto Trabalho e Debate, esse projeto que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar, juntamente com Danilo Gaspar e Yuri Pinheiro. E aproveite a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate. E terça-feira a gente se encontra com mais uma pergunta. Olá, meu nome é Gilberto Maestro Júnior e hoje, aproveitando aqui esse momento de uma breve pausa na correria do dia a dia de trabalho, vou até você no projeto Trabalho em Debate para responder a questão desta semana. Esse projeto tão bem coordenado pelos brilhantes Rodolfo Pamplona, Yuri Pinheiro, Danilo Gaspar. E qual é a pergunta da semana? A pergunta da semana é a seguinte: cabe agravo em agravo de instrumento em recurso de revista contra a decisão do ministro relator, uma decisão monocrática, que nega seguimento ao agravo em razão do quê? Em razão de entender que a causa não oferece transcendência. Imagine, você sabe que a transcendência prevista no artigo 896-A, desde a medida provisória 2226 de 2001, regulamentada pela Lei da Reforma Trabalhista 13467 de 2017, ela traz para nós, ela consiste em um dos requisitos para o recurso de revista. Muito bem. Tem que ofertar à causa transcendência econômica, política, jurídica ou social. Ok. Então eu interpus o meu recurso de revista. Ele não foi recebido na origem, no TRT, primeiro juízo de admissibilidade. Interpus então agravo de instrumento em recurso de revista. Recurso sobe ao TST. Ministro relator nega seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista sob o fundamento de que a causa não oferece transcendência. Uma decisão monocrática. Caberia contra ela algum tipo de recurso? E aqui seria um agravo interno? Caberia esse recurso para levar a questão em homenagem ao princípio da colegialidade à turma competente? Bem, o parágrafo 5º do artigo 896-A da CLT traz que não. Traz que é irrecorrível a decisão proferida pelo ministro relator, decisão monocrática, portanto, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, que nega seguimento a este recurso por falta de transcendência, pela causa não oferecer a transcendência. Muito bom. Muito bom do ponto de vista formal. A resposta parece fácil. Porém, analisando a questão um pouquinho mais a fundo, percebe-se que é flagrante a inconstitucionalidade deste dispositivo. E aqui de plano, eu quero te dizer, primeiro, é flagrante a inconstitucionalidade por desrespeito já ao próprio princípio do juiz natural. Artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. Se você analisar o que traz a Constituição no artigo 111, você encontrará a menção como órgão da Justiça do Trabalho ao TST, Tribunal Superior do Trabalho. Existe uma lei, que é a 7.701, 7701, de 1988, que no artigo 1º aponta que, analisando a estrutura do TST, não é? São órgãos do TST as turmas e sessões especializadas. Portanto, a primeira conclusão que eu já chego a partir daqui é a seguinte, que o ministro relator não é instância de julgamento. De modo tal que não há, me parece, nenhuma inconstitucionalidade na norma infraconstitucional que entrega ao ministro relator a competência para proferir algumas decisões interlocutórias, desde que haja a possibilidade de reexame desta decisão pelo colegiado, por quem realmente tem competência. No caso aqui, pensando no TST, pensando em recurso de revista, a turma. E eu te remeto à leitura do artigo 79, inciso 2 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho também. Perceba, aqui o juiz natural não é o ministro relator. Perceba, a competência é da turma. Então, trazer a lei que o ministro relator poderá proferir uma decisão
Perceba, sobre o exame pertinente à transcendência da causa, uma decisão que pode trazer tantos prejuízos à parte que viu o seu recurso sem possibilidade de prosseguimento. Note, possa o ministro relator monocraticamente proferir uma decisão dessa, em absoluto desrespeito ao princípio da colegialidade, sem a possibilidade de recompor o respeito a ele, através da interposição de um recurso de agravo interno, que levasse, ou que possa levar a questão à turma, ao colegiado para fim de julgamento, isso violaria frontalmente o princípio da colegialidade e o direito, ou a garantia, melhor dizendo, fundamental do juiz natural, artigo 5º, inciso 53. Além disso, eu posso dizer, olha só, posso falar de princípio da isonomia, porque há uma incongruência aqui entre a disciplina que eu encontro no parágrafo 5º e no parágrafo 2º do artigo 896-A. No parágrafo 2º, encontra-se a situação em que houve o recebimento na origem do recurso de revista. O recurso sobe ao TST e o ministro relator em decisão monocrática nega seguimento a ele por entender que falta transcendência à causa. Perceba, é a mesma situação do parágrafo 5º. Você poderia dizer, não, no parágrafo 5º já foi negado o recebimento ao recurso de revista na origem. Ele já subiu com agravo. Mas espera um pouquinho. Nós estamos falando de exame da transcendência. E transcendência só pode ser objeto de análise, de exame, pelo TST. A origem não analisa isso. O TRT não se debruça sobre isso. Então perceba, eu tenho a mesma situação num caso e no outro. Logo, violou-se aqui o princípio da isonomia também, artigo 5º caput da Constituição Federal. Uma questão que também afeta a segurança jurídica, perceba, eu tenho um órgão monocrático julgador que se torna senhor absoluto da análise sobre a transcendência, prejudicando um dos principais objetivos do próprio TST, que é agir como uma corte que leve à uniformização da jurisprudência. Se você analisar com calma as decisões que são, no caso, proferidas pelos ministros relatores no exame da transcendência da causa em sede de recurso de revista, de agravo de instrumento em recurso de revista, você perceberá que a forma de interpretar os indicadores, os critérios da transcendência econômica, política, jurídica, social, não é uniformizada. Há uma clara divergência ou uma clara diferença nos critérios que são utilizados por um ministro e por outro, não é? No tocante ao exame da questão da transcendência. E qual o grande problema disso? Você torna absolutamente insegura, não é, a situação dos jurisdicionados. Porque, afinal de contas, se não passar pelo crivo pertinente ao exame da transcendência, o recurso de revista não vai adiante. Acaba não sendo enfrentado no seu mérito. Agora, se há critérios tão diferentes para se definir, para se concluir se a causa oferece ou não transcendência, qual a segurança jurídica que nós encontramos? Então, esse contexto já traz para nós diversos elementos que nos mostram que realmente é inconstitucional o parágrafo 5º do artigo 896-A, ao trazer que é irrecorrível essa decisão do ministro relator monocrática, não é? Que, ao examinar agravo de instrumento em recurso de revista, acaba por compreender que falta transcendência à causa e decide pela negativa de seguimento deste recurso. Perceba, há sim uma necessidade imperiosa de que haja a possibilidade de respeito ao princípio do colegiado com um recurso que leve ao reexame desta decisão pela turma julgadora. Bem, colocado tudo isso aqui, e nós poderíamos somar diversas outras questões, precedentes no mesmo sentido, em questões similares, que nós poderíamos extrair da jurisprudência do STF, do STJ, enfim. Pegando esse quadro, não é? Nós passamos a ter uma condição bastante interessante de modo substancioso, criticar o legislador e apontar o artigo 896-A, parágrafo 5º, como inconstitucional, lá da CLT. Muito bom. A questão está em aberto? Não. No final do ano passado, foi decidido pelo Pleno do Tribunal Superior Tribunal este problema, esta causa. Chegou ao Tribunal Superior do Trabalho a arguição de inconstitucionalidade número 1845-10000845-52 do ano de 2016. Relatoria do ministro Cláudio Brandão.
Depois de um debate bastante intenso, foram 2 sessões do pleno para fim de se chegar à decisão, por maioria, no dia 6 de novembro, decisão publicada no dia 17 de dezembro de 2020, tudo bem? Bem recente, portanto, reconheceu-se a inconstitucionalidade do artigo 896-A, parágrafo 5º. Consequência prática, hoje, cabe agravo interno, para levar a turma competente, para levar ao colegiado, portanto, cabe agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, quando, ao analisar o agravo de instrumento em recurso de revista, o ministro relator monocraticamente negue seguimento a este, com base na conclusão de que falta transcendência à causa. Afastado, pois, o artigo 896-A, parágrafo 5º da CLT. Então, num resumo bem objetivo, até porque chegamos a 10 minutos de vídeo, então o objetivo aqui do Trabalho em Debate é levar questões candentes e respostas pontuais, eu paro aqui. Mas fica o convite para você estudar essa decisão. São 52 páginas, muito bem escritas, muito bem fundamentadas, pelo brilhante ministro Cláudio Brandão. Fica aqui o incentivo para a leitura deste interessantíssimo texto, interessantíssimo acórdão. A ementa eu vou colacionar aqui na legenda e nos comentários deste vídeo, desta postagem, tá legal? Então eu espero que tenha sido útil para você. Você perceberá que no bojo da fundamentação desta decisão da arguição de inconstitucionalidade referida, que afastou o parágrafo 5º do artigo 896-A, reconhecendo inconstitucional, esses fundamentos que eu pontuei, mas também outros são levantados. A necessidade do TST manter a sua vocação para instância ou para tribunal que busca a uniformização da jurisprudência, inclusive dos próprios entendimentos internos quanto ao que vem a ser uma causa que ofereça transcendência ou não, que critérios devem ser observados. Porque aqueles do parágrafo 1º da CLT, do artigo 896, parágrafo 1º, são muito amplos, não é? Então perceba, dê uma lida com calma neste acórdão. Será um estudo bastante interessante para você. E respondendo objetivamente, mais uma vez, cabe sim agravo em agravo interno em recurso de revista contra a decisão monocrática do ministro relator, que, no caso, nega seguimento ao agravo de instrumento por falta de transcendência, por entender que a causa não oferece a devida e necessária transcendência, ok? Espero de novo ter atendido à sua expectativa. Um grande abraço e continuamos juntos, hein? Até mais!